Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais um estudo, do nosso podcast. André Luiz, o livro Nosso Lar. Hoje vamos apresentar o capítulo 19 e o capítulo 20. Meu nome é Raume Berg, mais carinhosamente conhecido por todos como Berg. Tá? Eu vou hoje ministrar a aula juntamente com meu amigo Antônio Henrique. Se apresente, Henrique. Boa noite. Após o Berg explanar sobre o capítulo 19, eu vou dar continuidade ao estudo com o capítulo 20. Para quem conhece, é Antônio Henrique, o estagiário. Já saindo desse estagiário, hein? Bom, antes da gente começar a adentrar o capítulo 19, vou só passar os detalhes importantes do capítulo 17 e do capítulo 18, Que após a visita da sua mãe, André Luiz é considerado pelo ministro Clarencio um período de observação em diversos setores, onde ele pode andar, ter mais conhecimento, ter mais abertura, se aprofundar mais nos seus estudos, né? O detalhe importante desse capítulo 17 é a autorização para observação, onde a André Luiz pode observar todos os pontos do nosso lar. A acolhida em um novo lar, onde ele vai para a casa de Elias, agregar ao seio familiar de Elias, o ambiente familiar, o objetivo familiar, onde lá, na casa de Elias, ele vai aprender sobre esse ambiente familiar. No capítulo 18, intitulado Amor, Alimentos da Alma, durante o jantar na casa de Elias, André Luiz participa de uma conversa sobre a importância do amor como alimento espiritual, onde a mãe de Elisa, Laura, explica que o amor é a base de toda a criação e que todos os seres se alimentam dele de forma mais ou menos sutil. Os detalhes importantes para esse capítulo foram o amor como sustento, onde o amor realmente é a nossa base de sustentação para toda a nossa evolução espiritual, a nutrição espiritual, que é a questão da alimentação, e a gente faz uma ponte também naquele nosso capítulo, das águas, o amor e a evolução. Quanto mais evoluído o ser, mais sutil é sua forma de se alimentar do amor. O amor em nosso lar, onde a coluna espiritual valoriza o amor e o considera fundamental para a evolução e o bem-estar de seus habitantes. E os laços afetivos, onde o capítulo vai destacar a importância dos laços afetivos e da união entre as pessoas, reforçando a ideia de que o amor é o que sustenta a vida e a harmonia em todas as esferas. Entrando no capítulo 19, a gente vai falar sobre a jovem desencarnada. Pode ser que eu não esteja aparecendo na câmera, olhando para a câmera, porque minha câmera ficou numa posição bem diferente dos slides, tá, gente? É a jovem desencarnada e a realidade espiritual. André Luiz começa esse capítulo, querendo saber sobre se a neta de Dona Laura não vem à mesa para as refeições. Ele pergunta à dona da casa, ansiando por uma palestra íntima. Você veja que André Luiz, em todo momento, ele sempre está em busca do conhecimento e do aprendizado. Quando ele faz essa indagação à dona Laura, ele quer saber, se a jovem que está lá confinada no quarto, reclusa, se ela não vai participar do jantar, onde dona Laura vai explicar carinhosamente, que ela ainda não está apta a se alimentar juntamente com todos. Porque vamos fazer agora uma ponte com relação às vibrações. Se vocês lembram, no capítulo das águas, onde a gente precisa estar em estado de espírito tranquilo, com as vibrações bem alinhadas, principalmente por conta da água. Porque o que a gente vai ingerir é muito importante para o nosso corpo físico e também para o nosso corpo espiritual. Então, se as energias não são boas, isso vai adentrar no nosso corpo físico, chegando ao perispírito e nos adoecendo de alguma forma. Então, por isso que até em beber água,
a gente precisa estar harmonizados. Até a questão de beber água em outras casas, temos que ver como é a convivência das pessoas daquele lar, né? Se é um ambiente harmônico, né? Se a gente realmente pode usufruir daquela água. Não que a gente não vá beber água em outras casas, né? É bom prestar atenção nisso, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 159, ele aborda a sensação da alma ao reconhecer que está no mundo dos espíritos, onde a influência espiritual que hoje Laura está sentindo, né, de não de estar mais ligada à matéria pelo pouco tempo de desencarne, né, pode influenciar no alimento que eles vão ingerir. Aí onde o capítulo aborda a importância da alimentação consciente. Por enquanto, a dona Laura está explicando a André, né? Alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifesta perturbada ou desgostosa. A neurasteníase e a inquietude emitem fluidos de nervosismo que se mistura automaticamente às substâncias alimentares. A neurasteníase sugere um estado de perturbação nervosa, né? Inquietação, de abatimento. Ela é similar ao que hoje a gente conhece como esgotamento nervoso ou fadiga crônica. Nesse capítulo, Dona Laura demonstra uma compreensão da influência dos estados emocionais da alimentação, evitando a presença de pessoas perturbadas durante as refeições. Ela acredita que a emoção negativa pode contaminar os alimentos e prejudicar a saúde física e espiritual dos que se alimentam. No caso, na questão espiritual, né, no perispírito. Por isso que o momento de nos alimentarmos aqui na Terra, tanto na Terra como no plano espiritual, é um momento sagrado, onde a gente precisa estar em conexão com o plano espiritual. Daí, algumas pessoas começam a fazer orações durante as refeições, justamente para equilibrar aquele tipo de vibração para poder receber aquele alimento. Em algumas culturas, tipo no Japão, eles costumam eles sempre dizem uma frasezinha que é a tadakimasu. Eu não sei dizer bem que eu não sou, eu sou péssimo no japonês, mas que quer dizer o quê? Que seja abençoado todas as pessoas que produziram aquele alimento, desde aquela pessoa que plantou, que colheu, né? Então, todas aquelas pessoas que estão envolvidas nesse alimento. O umbral e a assistência espiritual. Aí, dona Laura continua. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas, afinal, veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Agora, vocês vejam como é importante a questão familiar, né? Ela desencarna, e o período, né, que ela passa no umbral, desacordada, são de 15 dias. Né? E a vibração que ela recebe de amor, de carinho de todos os familiares é tão grande que o período, né, dela não é igual ao de André Luiz. É um período mais curto. Sem parar para pensar que ela já teve um pouco da expiação dela no plano terreno, né? Onde ela foi acometida de uma doença grave, mas a gente vai falar um pouco mais à frente, né? E isso também ajudou a expurgar um pouco a passagem dela pelo umbral. A passagem de Heloísa pelo umbral, em estado de transição após a morte, caracterizado por perturbação e confusão, e assistência recebida dos familiares espirituais, demonstra a importância do apoio e do cuidado no processo de desencarne. A decisão de Dona Heloísa ficar sobre o cuidado de ficar sobre o cuidado de Heloísa ficar sobre os cuidados da avó, em vez de ir para um hospital, sugere a importância dos laços familiares e do amparo emocional na adaptação à vida espiritual.
A visita de André Luiz a Heloísa, né? A curiosidade de André Luiz não o deixa inquieto, né? Porque ele quer conversar com Heloísa, ele manifesta o desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? Você vê que André Luiz, apesar de todo esse tempo que ele já está no nosso lar, ele mesmo assim ele quer saber como é que está o planeta Terra, né? Como é que está o plano terreno, né? Para ver se ele consegue ainda ter notícia, pelo menos um pouco, ficar um pouco mais próximo da casa dele. Aí André Luiz expressa seu interesse em conhecer a experiência de Heloísa, recém-chegada no plano terreno, e suas percepções sobre a vida após a morte. Essa curiosidade demonstra o interesse dos espíritos em aprender com a experiência um dos outros, em compartilhar conhecimento e aprendizado. Essa partezinha que vocês viram em amarelo já é uma parte que eu fiz a discussão, né, para eu não esquecer, porque ultimamente a cabeça não anda muito boa. Na questão 277 do Livro dos Espíritos, o 227, aborda como os espíritos arrentes se instruem e se preparam para novas encarnações, o que pode ser comparado aos interesses de André Luiz com Heloísa. Quer dizer, nesse momento a gente percebe que André Luiz já pensa em encarnar e voltar para a Terra. E o sofrimento de Heloísa? A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduziam grande esforço para concentrar atenção. A descrição da aparência de Heloísa, com os olhos perdidos em fundas olheiras, revela seu estado de sofrimento, cansaço e dificuldade em se concentrar. Essa descrição demonstra que a transição para o plano espiritual pode ser desafiadora e que os espíritos, porém, carregam consigo as marcas de suas existências terrenas, que foi o que a gente viu durante todo o estudo, né? Ao desencarnar, a gente leva muita impressão da matéria, né, do corpo físico para o plano espiritual. Aí vem a crise emocional de Heloísa, né? Onde ele vê a jovem arregalar os olhos muito negros, com a reter o pranto, mas em vão. O tórax começa a far-lhe violentamente, e contudo o lenço ao rosto. Colocando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Você vê como a Heloísa está ainda presa à matéria, né? Quer dizer, ela ainda não se controla, né? Ela, dominada pela tristeza e pela dor, expressa sua angústia em uma crise de choro. Essa reação emocional intensa revela a dificuldade de aceitar a morte e lidar com as mudanças e a perda que a acompanha. O consolo e a orientação de Dona Laura. Dona Laura, com muito carinho e amor, né? Chama ela de Tolinha, disse a amiga senhora, abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Essas expressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Ou seja, quando a Heloísa demonstra, né, essa fragilidade, a questão da falta de ar, né, dos prantos, ela quer dizer que, por nós virmos de uma, como é que eu posso dizer, de uma educação religiosa, né, onde a gente não tem ideia do que nos espera no plano espiritual, né, é muito comum que todas essas expressões a gente leve para o plano espiritual, né? Ela diz: Dona Laura, com compaixão e sabedoria, consola Heloísa, atribuindo seus sofrimentos à falta de uma educação religiosa adequada. Ela enfatiza a importância da fé e da esperança e do conhecimento espiritual para enfrentar as dificuldades da vida após a morte. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, lá está discutindo como todos os homens podem conhecer a lei de Deus, mas nem todos a compreendem, e como o progresso moral
intelectual leva uma melhor compreensão dessa lei. Então, a lei, os conhecimentos de Deus, né, da lei de Deus, é para todos, mas nem todos querem ter conhecimento deles, né? É uma pena. A realidade do amor e do apego. Sabe-se que tua mãe não se demora, e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe de espírito sublime do amor iluminado. Dona Laura orienta Heloísa sobre a natureza do amor e a importância de desapegar-se e das expectativas terrenas, como a fidelidade do noivo. Ela explica que o amor verdadeiro é espiritual e não se limita às relações terrenas, e que o apego às pessoas e situações pode gerar sofrimento. A discussão sobre o amor e o apego se relaciona com a questão do Livro dos Espíritos sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos e as consequências do apego material, onde a gente não deve se apegar a nada que é da matéria, e sim do que é espiritual, porque daqui não levamos nada, apenas o conhecimento que a gente adquire, né? A proximidade da mãe e a importância do otimismo. Vocês verem que Dona Laura, ela tenta consolar a neta, né, informando que a mãe dela não demora a chegar, tendo em vista que a mesma também foi acometida da mesma doença dela, né, que logo, logo ela vai estar junto com elas, no caso. Aí a origem dela, né, André Luiz vem pergunta a ela, tentando acalmar ela, tentando mudar de conversa, fazendo com que ela fale um pouco mais sobre ela e saia dessa tristeza. Ele pergunta de que lugar ela vem, né? Ela vai dizer que é do Rio de Janeiro, né, onde ela revela a sua origem na Terra e sua busca por consolo e compreensão em sua nova realidade espiritual. A menção da cidade natal demonstra que a identidade e as experiências terrenas ainda são relevadas para os espíritos recém-desencarnados. A felicidade relativa e a superação do sofrimento. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conhece tempestade em grandes viagens. Agora, nesse ponto, André Luiz, né, ainda tentando trazer um conforto, um ânimo para a Laura, né, perdão, para a Heloísa, informa ela que, apesar do desencarne dela, ela teve todo o apoio e tem todo o amor e todo o carinho da família espiritual dela, onde tanto os entes queridos da Terra como os parentes, né, do plano espiritual emanam muito amor, muita luz e cuidam dela com muito carinho. Aí na questão 922, em particular, aborda a felicidade terrestre como relativa à posição de cada um e a importância da consciência tranquila e da fé no futuro para alcançar a felicidade. Aí as provas da vida terrena e a tuberculose. Não imagina, porém, quanto tempo sofri. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Heloísa relata suas dores e sofrimentos na vida terrena, incluindo a luta contra a tuberculose e a culpa por ter transmitido a doença à mãe e o sofrimento causado ao noivo, que ela acha que causou ao noivo. Realmente, ela causou sofrimento a ele. Ele se compadeceu da situação dela, ele sofreu com ela, né? Essa passagem demonstra que essa existência terrena, mesmo as dolorosas, podem ser oportunidades de aprendizado e de crescimento espiritual.
vocês veem o que eu acabei de falar no começo, né, do capítulo. Ela passou 8 meses sofrendo pela doença tuberculose, né, onde, naquela época, não existia um tratamento definido, o pessoal que tinha tuberculose sofria muito com aquela doença, eram tosses crônicas, eram dores fortes, enfim, era realmente uma expurgação vamos dizer que é uma expiação, já em terra, né? Por isso, dado o tempo que ela passou no umbral. Mas lembrando que o tempo do umbral é relativo para cada pessoa, né? Tem gente que até hoje está no umbral, da época que desencarnou. Tem pessoas que só passam um período de 2 dias, né? Ou como no caso de Heloísa, foram 15 dias, né? Mas o quê? Ela teve todo o amparo emocional, todo o amor e carinho da família espiritual dela. Aí Dona Laura continua, né? Ora, ora, não diga isso. Observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de crianças afrontando situações verdadeiras, cruéis, ponderadas às nossas experiências. Dona Laura conforta Heloísa, mostrando que a dor e a ilusão da perspectiva terrena e que existe pessoas em situação muito mais difícil. Ela a incentiva a ter fé e a buscar consolo na espiritualidade, para superar o sofrimento e encontrar a paz. A lição de Dona Laura sobre a dor. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de crianças afrontando situações verdadeiras cruéis, comparadas às nossas experiências. Se a gente para pensar, enquanto a gente reclama da vida, eu falo disso, enquanto eu reclamo da vida, né? Tipo, que determinada coisa não deu certo, que nada está indo bem na minha vida, a gente deve parar um pouquinho e pensar naqueles nossos irmãos que estão numa situação muito mais difícil que as nossas, né? Dona Laura ensina a Heloísa a relativar sua dor, mostrando que existem pessoas em situações muito mais difíceis e que a dor é uma ilusão da perspectiva terrena. É a questão da resignação, né? A gente se resignar, entregar realmente a nossa vida na mão de Deus, porque Ele é todo amor e bondade, todo carinho. Então, assim, a gente não vai passar por nada que nós mesmos não criamos. Aí vem a relação sobre Arnaldo e Maria Luísa, né? Admitamos que viesse forçado a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagaria caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular. Dona Laura revela desse trecho do livro, a Heloísa, que seu noivo, Arnaldo, já está se envolvendo com Maria Luísa, sua amiga, e a alerta que as consequências de interferir nesse processo é muito pesada. Dona Laura mostra a Heloísa a questão do que o amor terreno ele ainda não é tão sublime. Você veja, apesar do noivo estar compadecido em ver ela naquela situação, cada dia mais definhando, se acabando, né? Porque a tuberculose naquela época deixava a pessoa realmente em situação praticamente cadavérica. E aí ela explica que, apesar disso, né, a amiga que ia lá todos os dias, todos os finais de semana levar flores, né, começou a ter uma fé, vamos dizer assim, né? O noivo dela já começou a lançar olhares e pensamentos sobre ela. Claro que ele não ficou com ela enquanto a Heloísa estava encarnada. Isso é uma consequência futura, né? Mas isso já está programado. Em algum momento da história, né, Dona, Dona Laura vai explicar a Heloísa, né, para ela esquecer isso e dar força e apoio para a amiga dela, onde ela deve
mandar amor para ela, para que ela, juntamente com ele, possam viver realmente esse amor, estarem juntos, porque dessa forma ela pode ficar mais próximo dele, já que a amiga, né, é algo mais próximo que ela tem, apesar da revolta de ela não aceitar que a amiga, que durante muito tempo esteve com ela, vai estar com o seu companheiro de muitas datas, né, muito tempo, né? Dona Laura persevera e diz a ela, né, melhor você ser por ela e deixar que ele esteja com alguém que você conhece do que ele estar com outra pessoa que não vai permitir que você possa chegar próximo a ele. Né? Ele bota aqui, para ela superar a dor, né? Onde a Heloísa se sente surpresa e magoada com a relação com a relação de Dona Laura, a revelação de Dona Laura, demonstrando a dificuldade de aceitar a realidade e desapegar-se das expectativas terrenas. Né? Bom, esse foi o capítulo 19, né? A gente termina com essa reflexão. A história de Heloísa nos convida a refletir sobre a importância do desapego, da aceitação e do amor espiritual em nossa jornada. Que nós possamos cada dia mais estudar, buscar nossa melhora, nossa evolução moral e espiritual e, como Dona Laura sempre persevera, né, com a Heloísa, nos desapegarmos de todo e qualquer tipo de matéria existente no planeta. E emanar sempre muito amor, bastante amor. É com você, Henrique. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Henrique. E hoje eu vou dar continuidade ao estudo de hoje com o capítulo 20, que ele vai trazer para a gente noções de lar. Passar, bem. Eu fiz questão de transcrever, né, colocar no slide a passagem, para que a gente possa ir construindo um raciocínio passo a passo, né? E aí eu vou ler um pedaço, né, que está transcrito e a gente vai fazer esse comentário em cima. Dona Laura, ou na verdade André Luiz, desejando colher valores educativos da conversa que eles estavam tendo, que fluía naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntou curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora da casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades das colônias residem no trabalho e no aprendizado. A gente já começa a entender aqui, André Luiz faz esse questionamento, se ela tem outras atividades. E nós aí a gente já consegue extrair a importância, mais uma vez, da lei do trabalho, né? E progresso. À medida que o espírito se esforça, à medida que o espírito, né, lança a força para vencer as suas más inclinações, se esclarecer, evoluir tanto moral como intelectualmente, né, ele vai ascendendo nesse processo de evolução na colônia, que, como ela mesma coloca, que tem como finalidade, né, o trabalho e aprendizado. E ela continua: as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender em esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar, isso já é André Luiz perguntando, é idêntica à Terra? A interlocutora esboçou faces muito significativas e acrescentou: o lar terrestre é que há de muito se esforça para copiar o nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal, povoado de monstros do ciúme e de egoísmo. Né? A gente, aqui nesse questionamento, André Luiz coloca como se o plano espiritual se inspirasse na Terra, né? Mas é ao contrário, é a Terra que se inspira no plano espiritual. Isso se dá pela essa falta de compreensão, de não nos enxergarmos como seres espirituais que somos, né? A gente ainda não tem entendimento que somos seres eternos, que aqui é uma passagem. Então, a gente ainda tende a voltar às coisas da matéria. Né? E ele faz esse questionamento
E ela fala da questão das relações, e a gente pode trazer para a nossa realidade aqui, é a relação. Em que base nós estamos construindo as nossas relações? Né? Esse capítulo ele vai deixar muito claro a diferença de compreensão de lar que tem em nosso lar, né? E a compreensão de lar terreno. Né? Ela deixa bem claro aqui que aqui os cônjuges, tirando raras exceções, ainda estão a moldar o terreno dos sentimentos. Né? Nós ainda estamos presos no orgulho, na vaidade, na maledicência, na falta de indulgência, no nosso egoísmo, né? Nós tivemos o exemplo com o nosso amado Mestre Jesus, exemplo, né? Ele falou e exemplificou e nos trouxe o verdadeiro sentido da palavra amor. Só que ainda nós não temos essa compreensão, né? Na nossa realidade, o amor ele está muito ligado aqui na Terra ao apego, né? A posse. Tanto que nós falamos, é meu esposo, como a Heloísa estava falando, né? Meu noivo. Então você vê o apego, é meu carro, minhas coisas, meu marido, meu filho, né? Então você vê que o amor está muito ligado ainda ao apego, né? A questão da posse. E nós sabemos que nós não somos donos de nada, né? A gente só é usufrutuário. Tudo é nos emprestado por Deus, né? E nós daremos contas, como aqui desencarnarmos, né? Pode passar, Berrito. E aí Dona Laura continua. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas lições, ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor, no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não pode, e André questiona, não poderia dizer-me algo das lições recebidas, indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela. Fez-lhe sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas dos planos da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas aspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é sagrado, vértice onde o homem e a mulher se encontram em entendimento indispensável. É tempo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Pode passar, bem. Eu quero mostrar o gráfico. O gráfico, o ângulo reto que ele fala, que é esse ângulo de 90 graus, é justamente isso. Quando ela coloca aqui que tanto o homem quanto a mulher, eles buscam equilibrar essas forças, né? A mulher na reta vertical, onde você tem os sentimentos, né? As criações, as coisas mais elevadas ao alto, e tem um homem no seu processo de realizações, né? No seu progresso comum. Então, isso a gente trazendo, e trazendo também um pouco para o Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona se o espírito ele tem sexo, né? E onde é respondido da maneira que a gente entende, não. Né? Que o espírito ele não tem sexo. Por isso, ora, nós vemos encarnado no corpo masculino, ora no corpo feminino. É justamente para aprendermos a trabalhar essas energias e que só situações encarnadas no corpo masculino eu terei a oportunidade de aprender, assim como só encarnando em um corpo feminino eu terei algumas experiências que lhe compete àquele corpo. Então, a gente precisa, por isso que a gente vem. Ora a gente vem homem, ora a gente vem mulher, é em busca para que a gente consiga equilibrar essas forças masculinas e femininas. Se você para olhar no gráfico, né, a coordenada Y, que seria o feminino, e X, que seria o masculino, elas se encontram no zero. Quer dizer que é o perfeito equilíbrio. Você percebe que nem o homem é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Você está num processo de igualdade. Né? Então, você está no vértice, que é esse pontinho aqui, onde tem lar. Né? E a gente fazia analogia para o que nós vivenciamos aqui. E aí eu volto mais uma vez. Que base nós estamos fundamentando as nossas relações, os nossos lares, em que pilares nós estamos construindo? Né? Nós percebemos que em nosso lar, até no capítulo que Bernie falou, ela deixa muito claro que o que é levado em conta no plano espiritual, no plano espiritual, é o amor, é os laços da alma, né? É esses que importam.
né? Os laços consanguíneos, se não tiver amor, eles se encerram assim como se encerra a vida aqui na Terra, né? E aí a gente faz uma analogia com os nossos lares. Nós falamos muito nos dias atuais que a família está falando, né? Nós vemos essas atrocidades que vêm ocorrendo, filhos matando os pais, pais matando os filhos, violência doméstica, o aumento do feminicídio, né? Se nós pararmos para analisar, o apego está aí mais uma vez, né? Nós nos sentimos donos, né? É como se olhamos o outro como posse. Desculpa. Olhamos o outro como posse, né? E esse processo de formulação de relacionamento, hoje em dia, a gente está muito acelerado, né? A gente vive uma geração que é bombardeada de informações 24 horas por dia, né? Uma geração que quer tudo a tempo e a hora, né? Quer respostas imediatas. E trazendo para esse processo de relações interpessoais, né, conjugais, nós vemos hoje casamentos que acontecem de maneiras rápidas e que se dissolvem de maneiras mais rápidas ainda, né? A gente, um pouco tempo atrás, né, nós tínhamos todo um processo de namoro, noivado, até você casar. Você dava tempo de conhecer o cônjuge, de saber, de conhecer não, mas pelo menos ter um pouquinho mais de afinidade, saber, um tempo maior de convivência, né? E hoje as relações, infelizmente, elas são baseadas nos interesses, né? Tanto do lado do homem como do lado feminino, né? Nós procuramos segurança financeira, nos casamos por interesses pessoais, por posições mais elevadas, né? Para a questão do poder. Então, aí isso nos remete ao capítulo, se eu não me engano, 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não separe o homem o que Deus uniu, né? Então, o que é Deus? Deus não é amor? Então, não separe o homem o que o amor uniu, né? Nesse capítulo, ele vai falar justamente dessas relações, né? Que é justamente o que Dona Laura quer passar. É a construção desse lar. Como é que está sendo construída essa relação, né? Será que casando por interesse, por posições sociais, será que os casamentos vão muito longe? Nós vamos verificando que não, né? Nós tivemos agora um chamado, um alerta na pandemia que vivemos, né? Há pouco tempo atrás, onde houve um aumento na separação dos casais, né? Isso se dá porque foi um chamado para nós voltarmos ao nosso lar, né? Passarmos a conviver com os nossos cônjuges, com nossos filhos. Muitos de nós, homens e mulheres que estão trabalhando, poucas vezes não tinham essa relação, não tinham esse contato mais íntimo de conversa, de estabelecimento, né, desse relacionamento, né? Se viam pouco, com pouca frequência, e quando se viram na pandemia, obrigados, vamos dizer assim, a conviver, né, a passar mais horas, né, começaram a enxergar, né, alguns, vamos dizer assim, defeitos, né, incompatibilidades com o cônjuge, que alguns causaram separação, mas também teve aqueles casais que se saíram fortalecidos da pandemia, né, fortaleceram o seu relacionamento, porque esses estavam fundamentados na lei do amor, né, estavam fundamentados na lei da afinidade de almas, que é o que importa. Né? Nós somos tão preocupados com a parentela corporal, né? Meu filho, meu pai, meu irmão, mas esquecemos da parentela espiritual, né? Da pluralidade das nossas existências, né? Que a nossa maior, a verdadeira família, a verdadeira família é espiritual, e que os laços que são baseados no amor, nas ligações da alma, eles são indissolúveis, né? Independente em quando a gente vai se encontrar, mas essa afinidade, esse amor mútuo, ele se perdura no plano espiritual. E ao contrário do que nós vemos aqui, com esse sentimento do amor, né, adoecido, a posse, nós se sentimos donos do outro, né? Colocamos e criamos expectativas para que o outro nos atenda. E quando o outro não atende às nossas perspectivas, às nossas criações, né, nós nos desiludimos, né? Mas somos nós que criamos expectativa.
o outro soldar o que tem, como a gente também soldar o que tem. Né? A gente se frustra muito por criar expectativa na maneira de agir, esperar do outro, coisas que muitas vezes então, nós ainda também não damos. Né? Nós cobramos coisas do outro que também não temos a capacidade, no momento, de entregar. Pode passar. E aí, continuando, há na Terra, agora, grande número de estudiosos de questões sociais que avançam várias medidas e clamam para a regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, o rigor. O lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro intuito doméstico é baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam horas sagradas do dia, vivendo a indiferença ou egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide animar o esforço na linha horizontal dos seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura, de sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Vale destacar que ele coloca aqui que o lar sublime é uma conquista que vai ser realizada vagarosamente. Ou seja, à medida que nós formos nos esclarecendo, né, que fomos melhorando tanto moral como intelectualmente, consequentemente, esse lar, né, nas futuras encarnações que tivermos, ele vai ser um lar mais equilibrado, vai tender aquele gráfico ali, né, onde nem o homem se sobrepõe à mulher, nem a mulher se sobrepõe ao homem. Eles caminham lado a lado, auxiliando-se mutuamente nesse processo de evolução e de crescimento. Né? Pode passar, bem. Dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longas distâncias. Quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar, se a mulher fala dos filhos, o marido funciona através de negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime. Assim, a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Esses conceitos cavalam-se muito fundo, sumamente impressionante. Observei. Se a gente ir para lá para analisar, ele faz essa analogia ela faz essa analogia em relação ao comportamento, né? Onde o homem e a mulher, eles não conseguem traçar uma linha de conversa, né, de respeito mútuo, de entendimento, de estabelecer essa relação, né, onde os dois estão dispostos a ceder e auxiliar mutualmente o outro. Nós hoje vemos que nós estamos em constante disputa, né, pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, nós nos colocamos sempre à frente, né? Nós primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e por aí vai. Né? Nós ainda vivemos muito presos à materialidade, às nossas mais tendências. Né? E isso é refletido não só no relacionamento conjugal, mas no relacionamento entre os nossos amigos, né? Com os nossos filhos. Então, a busca por um lar mais equilibrado é uma conquista. Perceba que o trabalho se faz necessário para atingir o progresso. Então, você vê que desde o início da obra, ele coloca o trabalho de maneira, como não? Como uma ferramenta essencial para a evolução do espírito, para o progresso em todas as suas áreas. Né? Tanto o trabalho para se instruir intelectualmente, como moralmente. Pode passar, velho. Desculpa. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento, na luta.
Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, como todo o coração, com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a flórida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. E aí, fazendo essa relação com o capítulo 28, ele vai colocar a questão da dissolubilidade, né? Indissolubilidade do casamento. Se é permitido, se não é permitido. E nós precisamos lembrar que a única lei que ela é imutável, que permanece, são as leis divinas, né? Mas as leis dos homens, elas vão se modificando ao longo do tempo, né? A fim de equacionar essas relações socioeconômicas, socioculturais e as características daquela população em cada momento, né? Então, nós vemos esse processo evolutivo. Se você parar para analisar, nós vemos num processo onde a mulher vem ganhando, né, o seu lugar de direito, que foi lhe negado desde a época de Jesus, onde a mulher não tinha valor, ela não tinha direito à voz, a de se expressar, né? A mulher era só vamos dizer assim, objeto. E se a gente trazer por dia de hoje, infelizmente, a gente ainda continua objetificando as mulheres, né? É um erro que nós continuamos cometendo ao longo da nossa história. Pode passar, né? O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus dos desejos, cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância, e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem, perguntas e respostas são formuladas em vocabulários breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzir como vida. E fazendo a relação, como eu estava falando com o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar da indissolubilidade do casamento, repare, se o casamento ele não foi estabelecido nas bases do amor, nos laços da alma, vocês concordam que separado eles já estão? Né? Porque não existe amor entre esse casal. Né? Você tá criando uma relação em bases fracas, né? E não em rochas. Né? Bases que, ao longo da convivência, como ela mesma coloca aqui, vai se perdendo, vai se enfraquecendo, vai perdendo o diálogo. Não somos indulgentes um com o outro, né? Não fazemos concessões, vivemos relacionamentos que às vezes um só cede, né? Enquanto o outro não cede, e isso vai desgastando as relações. Então percebamos que as nossas relações ainda são constituídas, infelizmente, dos interesses, aquilo que cada um pode prover de interessante um para o outro. São raras as exceções que os casais se ligam realmente por amor. Então, a insolubilidade do casamento, né, ou melhor, a dissolubilidade do casamento, ela é perfeitamente normal, uma vez que se o que uniu aqueles dois espíritos não foi o amor, né, ele não tem uma verdadeira relação. Pode continuar, velho. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou bondosa a senhora. Na fase atual, evolutiva do planeta, existem esferas carnais raríssimas uniões de almas gêmeas. Aqui foi até uma polêmica na hora que falaram de almas gêmeas, quando foi lançado o livro Nosso Lar, porque se a gente trouxer para a doutrina, nós sabemos que não existe alma gêmea, né? Não existe essa questão de alma gêmea. Nós temos almas afins, né? Almas que estão no mesmo, estabelecendo essas relações. São almas afins umas das outras, não são almas gêmeas que foram criadas ou
feitas uma para a outra, como nós imaginamos, né? Aí cai por terra. Não existe a outra metade da laranja, né? Existem espíritos que têm a mesma compatibilidade, o mesmo ideal, né? A mesma afinidade conosco. E essas relações, elas se perduram, né? E o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiras forçados, sob algemas, procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial. Continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode se circunscrever umas tantas lágrimas de piedade ociosa e muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminino desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Agora aqui a gente vai entrar num terreno um pouquinho mais polêmico, né? Que vocês percebam que eles começam a ter um teor machista nesse processo, né? Da maneira que está expressado. E nós vamos debater um pouquinho sobre isso. Pode passar, Beck, para a gente complementar, para a gente poder entrar nessa seara, né? E aí Laura coloca, a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem 9 serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino à indústria do fio, a informação, o serviço da paciência representa atividades assaz, expressivas. O homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para labores ásperas do homem. Dentro da casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Um não viverá sem a outra, como sustentar-se o rio sem a fonte, e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Se nós pararmos para analisarmos aqui, nós temos uma visão antiga da mulher, né? Onde a mulher era submissa ao homem, né? Que os trabalhos que lhe se reservavam era cuidar do esposo, cuidar do lar, a criação dos filhos, né? A harmonia do lar. É um pensamento que, quando eu li, né, eu achei extremamente machista. Mas se a gente parar realmente para analisar esse processo, quando ela coloca aqui, ó, no final, que dentro de casa, inspiração fora dela, um não viverá sem o outro, como sustentar o rio sem a fonte, como espalhar a água da fonte sem o leito do rio, a gente volta para aquele gráfico que a gente conversou lá no início, né? Eu acredito que lá a dona Laura, ela queria expressar não um processo de submissão da mulher ao homem, né? Mas a busca de trabalhar essas energias, de equilibrar essas energias, né? Que o casal conseguisse, como ela coloca, como sustentar o rio sem a fonte, né? E como espalhar a água sem o leito do rio. Então, o homem necessita da mulher da mesma maneira que a mulher necessita do homem, né? Ninguém está em posição superior ou inferior. Nós fomos criados, né, para caminharmos lado a lado e nos auxiliar de maneira mútua nesse processo evolutivo, né? Então, quando a gente lê, fica um pouco essa ideia essa ideia machista, e como a gente colocou lá atrás, né, nós temos a energia vertical da mulher, né, do sentimento, a criação, a elevação a Deus, nós temos o homem realizando. Por isso, aí se explica nossos processos de reencarnações, ora como homem, ora como mulher, justamente para podermos equalizarmos essas energias, é podermos vivenciar na pele as experiências no corpo masculino e vivenciar na pele as experiências no corpo feminino, né? Para a gente saber os dois lados da moeda, né? Como é que eu vou falar de algo se eu não sinto da pele, né? Eu lendo, eu achei machista. Eu imagino as meninas lendo, deve ter
tido uma crise. Eu sei que NASA disse que ficou possessa, que fechou, parou de ler o livro por um tempo, né? Mas esse é o processo de entendimento, né? O homem não é superior, nem a mulher é superior. Nós trabalhamos lado a lado e reencarnamos, ora como homem, ora como mulher, para justamente equalizarmos essas energias e criarmos aquele lar ideal, né? Que é o ângulo reto que ela colocou lá no início, né? Um lar saudável, onde se respeita, onde realmente se compreende o sentido da palavra amor, né? Onde se auxiliam mutuamente. E atrelado a isso, acredito que essa passagem, onde Dona Laura fala dessa questão do um depender do outro, deixa eu ver se eu perdi a linha de raciocínio, deixa eu voltar. Né, com os parágrafos. E ela também faz um alerta, né? Eu acredito que ela queira fazer um alerta, independente de ser homem, independente de ser mulher, né? É voltar as nossas atenções ao nosso lar. Nós falamos há pouco tempo que nosso lar está em falência, né? Eu acho que é um chamado de Dona Laura, independente do homem ou da mulher, começar a voltar os seus olhos, né, ao seu lar. Nós hoje vivemos realidades diferentes daquela época, né? Hoje a mulher, com todo respeito e com todo merecimento, está galgando e alcançando os lugares que elas merecem, né? Mas nós precisamos entender que todo o processo, como eu falei, as leis de Deus nunca mudam, mas as leis dos homens, elas vão se modificando, as realidades das sociedades, elas vão se modificando, vão se alterando a passar do tempo. Nós temos uma configuração de família diferente, a concepção de família que tínhamos antes. E quando eu falo família aqui, eu não estou falando de homem e mulher, eu estou falando da concepção de maneira ampla, independente de qual seja a constituição dessa família. O que importa nessa constituição familiar é o amor, é os laços que ligam uns aos outros, independente dessa formação, né, familiar. Então, acredito que Dona Laura, ela quer mostrar para a gente também, chamar a atenção dos homens, das mulheres, para o nosso lar. Nós vemos hoje, né, a adolescência, as crianças, né? Meu pai é professor, a família de meu pai são de professores, e um dos problemas que eles mais falam é que as crianças estão chegando sem educação de base no colégio, né? Que às vezes os pais estão transferindo a responsabilidade da educação de berço para o colégio, para a escola. E nós sabemos que a primeira educação que nós recebemos é no nosso lar, através do exemplo dos nossos pais, das nossas mães, das famílias que nos circundam, né? É o exemplo para a criança, que possamos entender e voltar, né, as nossas atenções à constituição de um lar mais saudável, de um lar mais equilibrado, né? Onde possamos entender, né, e fortalecer o verdadeiro laço que se importa, que é o laço do amor. Não mais os laços do interesse, né, de posições sociais, de trocas de favores, o que é que ela me beneficia, o que é que esse casamento vai me proporcionar, né? Que possamos voltar a restabelecer as nossas relações na sólida rocha, na rocha sólida, que é o amor, né? Não nas ilusões vãs do mundo, né, do mundo material, né? Querendo trocas, benefícios, né? Um homem procurando beleza, procurando interesses, outros procurando interesses financeiros, e assim vai. Eu acredito que é um chamamento de Dona Laura, a olharmos ao nosso lar, né? A voltar a ter, a gente fazendo um paralelo, a gente dizia que na nossa época, na época dos nossos pais, né, tinha assim tinha mais a educação, né? Nós tínhamos a mulher inserida, né, nesse processo de condução da família. Mas, e a responsabilidade do homem? A gente não acabou de falar que é igual, independente de ser homem, independente de ser mulher. Precisa ter vamos dizer assim, um acordo, uma flexibilidade do casal, para que possa criar, que possa estabelecer um lar, né, mais saudável para a criação dos seus filhos, né, que eles possam realmente ser
o exemplo, né, para seus filhos. E eu não estou dizendo, eu sei as dificuldades do mundo de hoje para se ganhar o pão, para se dar, né, o estudo, o conforto aos nossos filhos. Muitos pais saem de manhã e chegam à noite, pais e mães, né? Mas que o tempo que ele estiver com o seu filho, que seja um tempo proveitoso, que crie laços, que crie memórias, que seja, pode ser um período curto de tempo, mas que impacte a vida daquele ser, né? Nós vivemos hoje a época do celular. Eu vejo muito aqui na família, na minha família, quando a criança está chorando, o que o pai quer descansar, ou a mãe quer descansar, entrega o celular para a criança para se ter calma, né? Olha a responsabilidade, eu vou trazer um pouco para a evangelização infantil, né? Que eu, Nasa, Marcelo, a gente participa, né? É evangelizar o ser desde pequeno, trazendo para o livro dos Espíritos, do 0 ao 7, é onde a gente vai ter a maior mapeabilidade daquele espírito, onde podemos identificar, né, os pontos a serem melhorados, podemos auxiliar, modelar aquele ser, né, que possamos dar subsídios para que aquele ser possa escolher caminhos melhores, e não se tornar um homem melhor, porque essa é a consequência. Nós sabemos que algumas, mesmo na nossa tenra infância, alguns não vão chegar à fase adulta, né? Mas é promover a evangelização do ser, desde o início, né? Estabelecer um lar saudável, um lar equilibrado, né? Para que esse ser possa se desenvolver e ter as melhores possibilidades de escolha no seu caminho, né? Na sua caminhada aqui na Terra. Pode passar, né? Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviços são contadas em dobro. Então, você perceba, eu acabei de falar da criação de um lar, né, equilibrado para a criação dos nossos filhos. Você perceba que em nosso lar, que ela deixa bem claro que quando ela é confiada, né, o auxílio às crianças, suas horas, as horas bônus, elas são dobradas. Você veja a responsabilidade que é conduzir um espírito, né? A responsabilidade de auxiliar, né? Que possamos voltar a ter a noção e a responsabilidade, né? Do que é conduzir um espírito. Como eu falei lá atrás, não é meu filho, ele está como meu filho, né? Ele é filho de Deus. E quando eu desencarnar, será pedida a conta de que maneira, né? Eu auxiliei esse espírito que me foi confiado. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos, nos trabalhos de enfermagem, com a semana da 48 horas de tarefa, todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo. Diariamente. É programa fácil a todos. Sentir-me-ei envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Né? Mais uma vez, ela deixa claro a importância da lei de trabalho, né? No seu processo de evolução, não só individual, mas no seu processo de evolução coletiva, né? Na colônia. E a reflexão do capítulo, né? Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas e construir lares mais harmoniosos e espiritualizados. Esses conceitos calavam em meu fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Né? Nós temos o Evangelho, que nos mostra o caminho a ser seguido, né? Mas a gente ainda muito materializado, preso no nosso orgulho, na nossa vaidade, preferimos o caminho mais longo, né? A chegada a encontrar o nosso Divino Mestre, né? Ao nosso Pai maior. Nós chegaremos, né? Temos todos o mesmo objetivo, mas o caminho que cada um vai percorrer, né? O caminho que cada um vai fazer, vai correr
através dos nossos esforços e do nosso livre-arbítrio, né? Nesse nosso processo de evolução. É isso, o capítulo 20, ele vai falar muito sobre essa questão da diferenciação do lar, né? O entendimento de lar na colônia Nosso Lar e o entendimento de lar aqui no plano físico. Alguma dúvida, quiserem perguntar, fiquem à vontade. Estamos abertos aos questionamentos. Nasa colocou aqui a contribuição dela, né? Perfeita a colocação. Quando não há a conexão entre o casal, o amor não é cultivado através dos atos e palavras. A união se torna apenas de corpo e as mentes se mantêm separadas. Muito lindo. Também acrescentou, né? Exato. Mas depois procurei buscar mais entendimento desse capítulo e vi que era algo mais do que interpretei. Seria até bom, né, Nasa, você dar seu parecer sobre esse capítulo. Mas, Vocês estão me assim, escutando? Porque eu estou com o fone aqui. estamos. Não, é como o Henrique explicou, né? Assim, de imediato, quando a gente lê, tem a sensação de algo bem machista, né? Como É se verdade. Dona Laura, né, preconizasse que o ideal é que a mulher, né, se dedique a determinados tipos de profissões, ela enumera. Só que aí, assim, realmente, na hora eu fiquei com muita raiva. Fechei o livro, digo, eu não vou ler mais isso. Extremamente machista, não gostei. E só que aí depois, assim, você vai refletir, aí eu fui ver outros estudos, e assim, é basicamente, como o Henrique falou, é a união das energias, né? Então, a mulher, ela pode exercer um cargo de liderança, um cargo em escritório, mas a mulher, por si só, ela acrescenta a energia dela a esse trabalho, né? Então, vai ter aquele cuidado maior, aquela sutileza, né? Aquelas mulheres que lidam com outras pessoas que têm seus subordinados no trabalho, né? Então, a forma de lidar dela é uma forma maternal, né? Aí onde tem esse cuidado, essa delicadeza em falar, em lidar com as pessoas. E até por isso, né, elas, quando fazem, elas fazem bem feito, por essa maior atenção, né? A gente sabe, né, mulheres que estão aqui, que os homens muitas vezes não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a mulher faz três, quatro ao mesmo tempo e faz bem Eu feito, concordo, né? concordo. A gente Não é? nós somos limitados. Mas, Calma, eu faço 3, 4, 5 de uma vez. Calma aí. pois é. Mas isso é uma característica da energia feminina, né? É, Essa possibilidade dela distribuir a atenção e conseguir fazer tudo bem feito. e Então, o esse homem processo, pode falar, tem né? esse aprendizado, né? Tem que ter esse aprendizado com a mulher, da mesma forma que a mulher tem muita coisa a aprender com o homem. E aí a importância, né, desse convívio, né? E, ao mesmo tempo, a importância das reencarnações, né, da gente, enquanto espírito eterno, a gente conseguir assimilar, né, as energias masculinas e femininas, o yin e o yang, né? Então, e a gente ter essas duas energias em nós, né? Isso aí que vai auxiliar no nosso processo evolutivo, né? Essa união, né? Então, daí foi isso aí que eu tirei depois, né? E eu vi que Dona Laura não era machista. Né? É E o verdade. ser evoluído é o equilíbrio dessas duas energias, né? É a capacidade de troca, de um aprender, de auxiliar um ao outro no processo de evolução, né? De caminharem lado a lado nesse processo de construção. E durante toda a nossa encarnação, né, a gente vai buscando a nossa evolução espiritual, nossa reforma íntima, e a gente vai, como você disse, né, a gente vai perpassando, reencarnando em todas essas encarnações, ora masculina, ora feminina, com o intuito de equilibrar essas energias. Mais alguém tem algum questionamento, gente? Deixa o povo hoje ainda está em clima São João. E diga-se de passagem, eu particularmente vou ter ainda que reencarnar muito como mulher, porque eu acho que alguns milênios eu venho reencarnando como homem. E aí a energia, apesar de eu estar como mulher, mas a minha energia masculina ela é bem forte, Bem né? forte, né? Então eu vou ter que reencarnar ainda, vou ter que aprender muito a ser uma mulher delicada, conectada com a divindade, com a família.
Vai demorar ainda um pouquinho, viu? Tome reencarnação para frente. É o que a gente vê, Nasa. Tipo, tem uma colega do nosso comitê, lá do trabalho, né, do nosso comitê, que ela é da PRF, né? E aí ela disse que eu tenho que procurar fazer alguma coisa, tipo balé, porque eu estou me sentindo muito dura, muito masculinizada, né? Aí eu já digo, oh, meu Deus do céu, que situação. Eu já não me vejo fazendo balé. Então, acho que na próxima encarnação pode ser que eu venha uma bailarina, não sei, mas aqui eu tô mais pra luta livre, tá? Oh, Nasa. E aí, gente, algum questionamento, alguma dúvida? Nossa, então quer dizer que o capítulo todo mundo compreendeu ou está com Eu preguiça entendo, de falar? eu não entendo, não. É, né? A gente ainda tem alguns minutinhos. Uns minutão, né? Tá todo mundo querendo curtir São João. Eu acho também, né? Eu acho também. Tô quase, tô quase acreditando nisso. Isso já veio um bisu aqui no ouvido. Lene disse que foi muito bem explicado. Gente, aproveitando esse momento, né? A gente tem alguns minutos, mas como o pessoal não tem nenhuma dúvida, é só lembrar que a partir da próxima semana, dia 24, nós não vamos ter podcast, né? Então a gente vai voltar no dia 1º do 7, tá bom? Nos demais capítulos. Marcelo, Felipe, você querem falar alguma coisa? Felipe, não. Hoje ele não está afim de falar. Ô, gripou. Tadinho. Melhoras, irmão, melhoras. Melhores. Passei por isso. Tô no final agora. Ainda está passando, né, irmão? Tô no final, tô chegando ao final. Quer fazer a prece, Henrique? Pode ser. Então, gente, obrigado pela participação de todos e todas aqui no nosso podcast dessa semana. E lembrando, dia 24 não teremos, e dia 1º a gente volta com todo o gás, tá bom? Beijão para todos. Vamos fechar os nossos olhos físicos. Agradecer a oportunidade ao nosso Pai Maior de estarmos reunidos em seu nome, em busca de aprendizado, em busca do nosso aperfeiçoamento. Que o estudo possa ter agregado, de alguma maneira, no entendimento, na compreensão do assunto, né, que possa ser vivenciado no nosso dia a dia. Agradecer aos nossos mentores espirituais, os mentores do estudo, que nos conduziram, que nos inspiraram, que nos fortaleceram, que nos ampararam. E assim nos sentimos fortalecidos e amparados. Pedimos que o nosso amado Mestre Jesus nos leve à presença do nosso Pai Maior, através da oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.